Olá, colegas, tudo bem? Dando continuidade, nossa aula 4. Vocês devem ter percebido que eu estou tentando percorrer todos os botões disponíveis no painel principal do Reference Manager, né? A gente fez nas aulas anteriores o povoamento, né, dos artigos, preencher aqui as colunas, as tabelas com as referências. Acho que o jeito mais fácil, mais rápido de fazer as inclusões é através do plugin, né, do browser. Além daquelas funções de inclusão a partir do computador, dos arquivos PDF. Então, assim, vocês já devem ter entendido como funciona essa parte mais tradicional e elementar também de inclusão de referências. E ficou faltando aqui mostrar, são 3 possibilidades, né? Inclusão dos arquivos a partir do computador, você já tendo previamente os arquivos PDF, essas entradas manuais que hoje você pode fazer inclusão a partir de um DOI, né, que é bem fácil também, super simples. Você não precisa preencher manualmente necessariamente. Em alguns casos que você não encontre, o registro pode ser até que sim, mas que seja necessário fazer inclusão manual, mas na maior parte dos casos a gente consegue encontrar. E a última que ficou faltando, que eu quero mostrar para vocês agora, é esse tipo de importação usando esses formatos aqui. Esses 3 formatos são os 3 formatos principais. É uma espécie de conversão, um padrão de linguagem de computador para computador. Quando você transfere um tipo de documento .doc ou .ppt, você consegue, de repente, transferir esse arquivo para outros computadores e basta você ter um programa que consiga ler esse tipo de formato específico. E nesse caso é a mesma coisa. Os bibliotecários que trabalham com MARC é como se fosse a mesma coisa. Esses campos aqui, o RIS, o BIB, o XML, eles são uma codificação do conteúdo ali, ou pelo menos as partes descritivas, né? Essas partes dos metadados são todos os campos que descrevem o documento. A gente vai ter aqueles campos principais, né? Autor, título, assunto, ano, que são justamente depois os campos que aparecem aqui nessas tabelas, né? Então o que acontece? Normalmente as bases de dados, onde a gente faz as pesquisas, as buscas, essas grandes bases de dados, as principais, Scopus, Web of Science, Google Acadêmico em particular, e todas as outras, Cochrane, até o PubMed, eles oferecem alguma possibilidade de exportação e de importação de registros usando esse tipo de formatação, tá? No caso do Mendeley, ele adota esses 3 formatos, né? Ele aceita importar a partir de qualquer tipo desses 3 formatos, mas o formato que é o mais comum entre essas bases de dados como a gente faz as pesquisas é esse formato RIS, ou RS. E aí, eu acho que isso aqui funciona bem para, de repente, alunos que estão fazendo um levantamento que seja um pouco mais denso, né? Um pouco com volume maior de resultados, ou uma necessidade maior de análise de referências. De repente, se você está trabalhando com uma pesquisa em nível até de graduação, ou uma dissertação um pouco mais leve, você não vai necessariamente trabalhar com muitas referências. Você não precisa fazer aqueles levantamentos muito exaustivos, né? Agora, por outro lado, se tiver uma pesquisa que exija um volume maior, aí eu acho que o mais adequado é trabalhar com esse tipo de importação e exportação de dados. Aí tem um ponto também que é o seguinte, justamente a partir de onde a gente vai tirar esses elementos, essas informações. Normalmente, quando você faz uma pesquisa de um pouco mais de alto rendimento, o correto, assim, até uma indicação dos próprios bibliotecários, é você utilizar uma base de dados específica dentro do escopo daquela área de conhecimento. No meu caso, por exemplo, eu trabalho com as áreas das engenharias lá que atende os cursos da COP e da Poli. É muito comum eu indicar que os alunos façam a pesquisa na Engineering Village, que é uma base específica das engenharias. Por outro lado, de repente, o pessoal lá do CCS, eles vão indicar que se use PubMed ou Cochrane. O pessoal do CFCH ou do Direito, de repente, vai usar bases da EBSCO ou da ProQuest, que são áreas mais voltadas para humanidades. Por aí vai. Então, assim, é bom também que vocês façam um reconhecimento das bases, que são aquelas que encaixam melhor dentro do público-alvo aí da unidade de vocês. Independente de onde vocês trabalhem, qual tipo de unidade ou que tipo de disciplina que vocês estão ministrando, lecionando, é sempre bom tentar identificar. Isso é fácil até no próprio Portal CAPES. O Portal CAPES você coloca ali, você faz uma subdivisão por áreas do conhecimento e ele mostra todas as bases que tem aquele escopo. Mesmo as bases que são multidisciplinares, ele indica assim, quais são as áreas do conhecimento englobadas por aquela base de dados específica.
Então, partindo do pressuposto que a gente vai fazer um levantamento, alguma coisa mais profunda dentro dessas grandes bases de dados, busca de literatura, aí a gente consegue, a partir delas, exportar esses registros e depois jogar aqui para o Mendeley. Vamos supor que a gente estivesse fazendo uma pesquisa no Google Acadêmico. Aí você vai lá, você vai fazer aquela pesquisa utilizando palavras-chave já previamente trabalhadas, você já testou algum conjunto de palavras-chave, fez aquelas combinações booleanas, aqueles strings lá das revisões sistemáticas, o que seja. E aí, geralmente são muitos resultados, são aquelas páginas e páginas e páginas de resultados. Para você processar isso, seria muito mais difícil a gente fazer aquela seleção mesmo pelo plugin lá do Chrome, ou pelo outro browser, você fazendo uma inclusão individual de um por um. Um registro individualmente, um por vez. Melhor fazer logo no atacado, em bloco. Então é isso, assim, as principais bases, assim, as grandes bases são a Scopus, a Web of Science e o Google Acadêmico. Eu vou mostrar para vocês, assim, pelo menos esses 3 exemplos. Talvez eu pegue alguma outra. O PubMed, essas 3 bases que eu mencionei, Scopus, Web of Science e o Google Acadêmico, elas importam e exportam no formato RIS. Exportação, né? O Google Acadêmico é um pouco mais difícil trabalhar com importação, mas para trabalhar junto com o Mendeley, esses 3 grandes bases lidam bem com o formato RIS. As outras bases, então, por exemplo, PubMed não exporta em formato RIS. Você teria que fazer aquela coisa do individual, dá um pouquinho mais de trabalho. Deve ter alguma outra que, de repente, não tem o formato RIS, mas exporta em XML ou nesse formato do BibTeX. Aí a gente vai ter que ver base a base, vai ficar como dever de casa também de vocês. Façam o seguinte, quando tiverem nas ferramentas, nas bases, eu vou mostrar isso adiante, procurem logo algum botãozinho lá que vai ter assim, exportação ou salvar. Vai ficar bem claro isso para vocês quando vocês identificarem aí a possibilidade que vocês vão ter de fazer essa exportação dentro desse formato que é aceito dentro do Mendeley, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no meu login lá do proxy do FRJ para eu poder entrar no portal CAPTCHA, para eu poder logar nas bases e fazer como se estivesse fazendo mesmo um levantamento bibliográfico, e a gente pega ali uma quantidade de registros para fazer o processo de exportação e depois importação no Mendeley. Vamos fazer esses testes aí. Deixa eu entrar aqui na minha conta da UFRJ, aqui ó, intranet. Para quem não tem isso daqui, é bom já providenciar, tá? Imagino que vocês já conheçam. Isso aqui está sempre sendo aprimorado, essa questão de acesso, senhas e logins, aí mudou, era proxy, aí depois café, o portal CAPES também está continuamente atualizando isso aqui, mas é bom vocês depois, para quem não sabe do que eu estou fazendo aqui, procurar saber. Não é tópico desse curso aqui, mas corram atrás depois lá com a biblioteca da unidade de vocês. Vamos fazer uma busca na Web of Science. Aí tem uma coisa boa também que é o seguinte, Web of Science e Scopus, elas são do hall lá da Elsevier, Clarivate. Então, é muito melhor trabalhar com essas ferramentas, assim, se calhar da unidade de vocês as principais bases usadas forem Scopus ou Web of Science, é mais fácil de lidar porque o Mendeley também é um produto da Elsevier, da Clarivate, então é tudo um conglomerado só. E essas plataformas conversam de maneira mais facilitada. É aquela história das etapas lá que eu mencionei antes. É como se em alguma parte do processo aqui, de todo esse percurso de busca, de exportação e tratamento no Mendeley, a gente vai acabar ganhando algumas etapas por conta dessa integração que eles têm entre produtos da mesma empresa, tá? Então fica um pouco mais fácil. Vamos fazer então na Web of Science. Eu vou fazer uma busca também bem... Eu estou usando aquele exemplo lá, sei lá, do afrofuturismo. De repente, claro, numa busca mais profunda, você usaria um conjunto de termos, né, um string de busca, talvez um pouco mais completo, ou então um pouco mais... trabalhado ali, de repente é uma coisa assim, Zika, região Nordeste do Brasil, no ano tal, numa incidência, então vai ter um conjunto de palavras-chave que isso vai impactar nos resultados, então de repente você vai ter ou mais resultados ou menos a partir do tipo de detalhamento que você vai fazer ali. Eu não vou entrar no mérito desse tipo de processo da revisão de literatura propriamente, eu acho que vocês depois, quem tiver dúvida, pode trabalhar isso em paralelo com o bibliotecário aí da unidade. Eu vou direto aqui usar um termo qualquer para a gente ver o que aparece. Então vamos lá. Vamos pegar esse aqui, ó, Non-Fungible Token, NFT.
Vamos ver o que aparece. Estou usando só aleatoriamente, tá? Isso aqui às vezes aparecem umas buscas que eu estava fazendo antes, a demanda dos alunos e vamos ver. Então, olha só, apareceram 98 resultados. E se eu estiver fazendo esse processamento no atacado, não quero fazer a avaliação um por um, digamos que todos esses resultados são importantes para a minha análise. Né? De repente, o professor, o docente pede para o aluno assim, faça uma revisão de literatura, estado da arte, coleta tudo que tiver sobre esse assunto. Então, se esse assunto está bem definido, o termo de busca está bem definido e deu esses resultados, aí que de repente o aluno vai se ver na situação de eu quero importar todos esses resultados. Então, uma maneira bem fácil de fazer isso é justamente exportando no formato RIS. Tá vendo aqui, ó? Já bem de cara, é fácil identificar os botões. Então, eu vou selecionar todos os registros, ó, todos os 98 que apareceram como resultado. Eu poderia selecionar um por um, tá vendo? E exportar da mesma forma. Mas eu quero selecionar todos. Aqui ele me deu porque ele está dividindo por página. Né? A página tem uma limitação de 50 aqui, de 50. Mas tudo bem, vamos lá. E aí, ó, exportação. Tá vendo? Ele me dá várias opções de formatos. E como a gente está trabalhando lá, o que o Mendeley aceita? Ele aceita o BibTeX e o RIS. E até esse formato do EndNote. Eu acho melhor a gente sempre trabalhar com o RIS. Se tiver a opção do RIS, vai no RIS, tá? Aí eu seleciono aqui. Aí o que ele vai fazer? Ele vai, ó, eu selecionei os 50, tudo bem. Eu quero pegar todos, né? Porque ele está me dando a opção aqui da página, mas como são 98, vou aceitar os 98, tá? Aí tem aqui um padrão autor, título e fonte, para mim está o suficiente, mas eu poderia editar aqui, ó, os campos, até para facilitar depois o preenchimento, ó, abstract ou registro completo. Vamos pegar o registro completo. E aí eu exporto. Quando eu exporto, o que ele vai fazer? Ele vai gerar um arquivo. Tá vendo? Esse arquivo aqui, ó, que eu salvo no meu computador. Então, Save Drags, eu posso renomear do jeito que eu quiser, mas é um arquivo que eu estou salvando no meu computador. A Web of Science fez tudo de maneira automática, tá? Aí, quando eu estou com esse arquivo já pronto, aí o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no Mendeley, aí agora eu vou fazer a inclusão e vou selecionar o arquivo que agora está na minha área de trabalho aqui, tá? Então, eu vou importar o arquivo RIS, vou selecionar, ó, foi o arquivo que eu acabei de baixar, a partir da Web of Science. E aí, olha só, vamos dar uma olhada aqui, ó. O último registro mais recente que eu tenho é esse aqui, ó, Human Genetics. Quando eu importar, e como eu estou importando 98 registros, vocês vão ver que vai pular, os 98 vão aparecer aqui, ó. Vamos lá. Vou abrir. Aí tá vendo, ó, ele está fazendo o upload ali, ó, dos arquivos. É um arquivo único, né? Mas ele está fazendo o processamento. 77 arquivos. Pode ser que tenha tido algum resultado duplicata que ele descartou. Mas pelo menos, ó, tá tudo aqui, ó. Tudo que eu pesquisei lá de NFT tá aqui, bastante coisa. Então, ou seja, agora que eu já posso trabalhar os registros. E aí aquela coisa, ele não. Essas a gente chama de bases referenciais, são as bases que mostram o que existe, não necessariamente tem o arquivo PDF associado. Eventualmente sim, em alguns casos a gente consegue o PDF sim, mas nesse caso aqui eu não estou preocupado com isso nesse momento. Eu só quero fazer a tabulação dos metadados, das referências propriamente. Então ele não importa o arquivo PDF associado, ele faz o processamento de exportação e importação do registro RIS, né, que são os campos descritivos, tá? Mas tá bem organizado aqui, ó. Alguns talvez de repente mais bem trabalhados do que outro, aqui não tem um ano, mas isso aí fica fácil depois de eu corrigir um a um, porque pelo menos as informações mais elementares estão aqui, ó, o título, tá? Tem um autor aqui, eu tenho um abstract, então é isso aí. Mas vocês entenderam a ideia, né? Qual é a ideia? A ideia é fazer essa importação no atacado de uma quantidade grande de registros, tá? É diferente, que eu falei, é diferente daquela inclusão que você faz lá no web, no plugin do browser, porque geralmente aquilo você trabalha com páginas a páginas individuais. Mesmo que uma página contenha vários registros e permita que você também exporte, nesse caso aqui, trabalhando diretamente nas bases de dados, fica mais fácil fazer esse apanhado em bloco, tá? Então, assim, basicamente é isso aí. É o que eu falei, vocês vão ganhar familiaridade, procurem sempre assim, a base que vocês costumam usar. Eu também não estou nem logado aqui e tal, mas procurem logo esse botão de exportação. Sempre vai ter ali alguma modalidade de selecionar
e exportar, e ele vai te dar essas opções, se você quer mandar para o teu e-mail, se você quer salvar os PDFs num zip, varia de base para base, mas isso aqui é bastante comum, tá? Vamos fazer na Web of Science, vamos fazer na Scopus. Assim, a Scopus é a mesma coisa, que eu falei, como é a mesma empresa, é muito similar assim, a interface. Mas deixa eu só mostrar tentar ser o mais rápido aqui possível, mas só para vocês verem também como é que é a dinâmica, mas é a mesma coisa. Façam a busca a partir de um termo, se for por bem selecionar todos os resultados ou uma parte dos resultados, selecione o que vocês querem e... Afrofuturismo. E exporta, depois vai lá no Mendeley, seleciona o arquivo e importa os resultados. Ó, 223, tá vendo? É o que eu falei, aquela coisa varia de base para base. Na Web of Science ele me deu o quê? 98 resultados. Na Scopus está me dando 223. Então é muito comum nessas revisões de literatura você tem que ter bastante precisão em relação à ferramenta que você está usando. Os alunos ficam com medo de perder, né? Tipo assim, os professores, principalmente, você não pode fazer uma revisão de literatura e deixar passar ali artigos que são importantes. Então, a gente está sempre pensando na possibilidade de tentar achar o máximo de resultados possíveis. E aí, nesse volume, quanto maior a quantidade de resultados, mais trabalho vai dar. Aqui é legal porque, ó, na Scopus você vê, ó, tá vendo aqui, ó, eu falei, é a mesma empresa, Scopus, Mendeley, mesma empresa. Aí ele já me dá aqui algumas coisas que eu tô vendo associadas ao Mendeley, tá vendo? Mas vamos lá, eu quero fazer a importação dos 223, então eu vou selecionar todos aqui. Aí tá vendo aqui, ó, exportar, também tá bem na cara, bem fácil de achar, exporta. Aí aqui, olha que interessante, eu tô na Scopus, tá? Ele me dá a opção de eu já mandar direto pro Mendeley, tá? Para mim seria muito mais fácil, né? A gente tá trabalhando com essa ferramenta, eu selecionar aqui e já vai direto para lá. Mas vamos esquecer que é a mesma empresa e vamos fazer como se estivesse fazendo tradicionalmente pelo formato RIS. Então tá vendo aqui, ó, as opções. Eu vou selecionar o formato RIS. Sempre que tiver o RIS, optem pelo RIS. Exceto, claro, nesses casos que já tiver integração com o Mendeley, façam pelo Mendeley que é mais fácil, mas... porque aqui não precisaria fazer o upload, sabe? Aquela coisa que eu falei, é um passo, uma etapinha mais que eu ganho. Não precisaria fazer o upload, ele já vai mandar direto para lá. Ele vai pedir... Supondo que eu estou logado na minha conta, a mesma conta eu Elsevier, ele vai fazer direto. Aqui eu vou ter que fazer o download e depois fazer o upload. Vai ser uma etapa a mais. E aqui, ó, ele me permite definir que tipo de detalhamento. Como a gente fez naquela outra, antes, na website, você pergunta qual é o tipo de detalhamento no formato do RIS que eu quero. E aí eu vou pegar sempre, talvez, aqui, pelo menos a básica, né, principal, que tem autor, tal, título, a fonte. Mas se eu quiser pegar todos os elementos de super detalhamento que tiverem disponíveis, eu posso selecionar. Mas eu vou selecionar só aqui as informações de citação principais, tá bom? Até porque depois, quando a gente vai gerar lá a BNT, é bom também ficar atento a isso. No final das contas, também, para gerar aquela BNT 6023, os campos basicamente são esses daqui. Então, tipo assim, na BNT 6023 não vai entrar, por exemplo, a filiação do autor. Ou não vai entrar o ID do PubMed do registro do artigo, entendeu? A BNT não usa esse tipo de detalhamento. Talvez interessante na nossa organização individual ali, particular no Mendeley, mas para fins de citação não agrega nada. Então, se vocês acharem que também é informação demais, optem pelo básico. Então tá aqui. Formato RIS, tá? Vou exportar. Aí mesma coisa, ele vai gerar um arquivo que eu vou salvar na minha máquina, aí depois eu vou no Mendeley e faço a importação, tá? Salvei, Scopus, RIS. Vocês podem renomear, tá, do jeito que vocês quiserem. Aí eu vou lá, adicionar, importar, formato RIS. E aí, novamente, vocês vão ver aqui, ó, vai aumentar. Minha biblioteca só tá cada vez ficando maior, tá aumentando de tamanho, tá? Scopus. Aí ele está fazendo upload. É um arquivo RIS único, mas dentro desse RIS são vários registros de referência, né, de citação. Vamos ver. Aí tá aqui, ó. Tá vendo? Bastante. Quantos resultados eram? Mais de 200, né? Então tem bastante coisa. Tá vendo? A minha biblioteca tá ficando bem grandinha. Mas, assim, caso a caso. Tem aluno que vai realmente precisar processar muita coisa, tá fazendo uma tese, e aí eu falei, vamos explorar o máximo do que a ferramenta tem a oferecer, tá? Nessa aula, a gente só tá vendo essa coisa do processo de importação e exportação.
Nas aulas adiante, a gente vai ver toda a parte de configurar aqui essas informações, deixar elas o mais detalhadas possíveis, verificar, por exemplo, questões de duplicata, de homônimos, criar coleções, definir pastas, isso tudo a gente vai ver adiante. Eu tô fazendo, como eu falei, você deve ter percebido que eu estou tentando explorar os botões um a um, pelo menos a partir dos elementos mais básicos até depois os mais complexos, tá? Mas estamos indo bem. Beleza, Scopus. Vou mostrar o Google Scholar, deixa o Portal Caps aí por enquanto. Aí é o seguinte, o Google Scholar tem ele exporta também, só que nesse caso você precisa ter isso bem organizado aqui na sua biblioteca. Então quer ver, ó, Afrofuturismo. Ele automaticamente ele seleciona só em português, beleza. Então é o seguinte, vai ser necessário a pessoa ter uma conta, né, a conta do Google Acadêmico, e aí tem aqui, ó, minha biblioteca. Quando você, tá vendo as estrelinhas? Quando você tem isso aqui definido, o login e tal, quando você, gostei desse artigo, desse registro, aí você salva na estrelinha, ele vai, tá vendo? Ele vai salvar na sua biblioteca e você escolhe qual é o label, né? Tipo, qual a etiqueta, que seria uma pasta, tá? Então, digamos que eu vou criar uma pasta aqui, ó, Afrofuturismo. Beleza. E aí, ó, todos esses, tá vendo? Que conforme eu for lendo, eu vou salvando. Então, assim, nesse caso aqui, eu estou fazendo um processo individual de seleção do que me interessa. Beleza. Mas digamos que aí, assim, o aluno já fez todo esse processo, né? Passou horas lá no Google Acadêmico analisando os resultados e fez essa organização aqui, que é meio capenga, assim, tipo, nada comparado com aquelas outras bases lá, a Scopus, por exemplo, que é super bem detalhada. Mas aí, se isso aqui estiver bem organizado, então olha só, as minhas pastas estão aqui, Afrofuturismo. Aí, tá vendo aqui, ó, eu exporto, eu tenho a opção de exportar. Se eu selecionar aqui, tá vendo? Ele me dá BibTeX. Esse Hefman é o formato RIS, tá? O Google chama de Hefman, que é o nome lá da empresa que criou. Aí vocês vão selecionar o Hefman, e aí, mesma coisa, ele vai gerar um arquivo que eu vou salvar na minha máquina e posso depois importar. Então aqui, ó, tá vendo? São quantos registros? 1, 2, 3, são 4 registros só, tem pouca coisa. Mas aí, da mesma forma, independente do tamanho, eu vou importar e vai aparecer aqui, tá lá, os 4 aqui, os 4 recentes, tá? Então é isso aí. Façam depois esse exercício nas bases de vocês, porque eu falei, ó, exceto a PubMed não tem como fazer, porque a PubMed ela não exporta em formato RIS, BibTeX. Uma maneira de fazer seria fazendo individual, um por um, né? Pelo plugin do browser. Vamos tentar aqui uma base, sei lá, que assim, dessas grandes bases, não sei se tem a ProQuest ou Ebisco. Vamos tentar alguma coisa aqui, ProQuest, vamos ver. Ebisco. Vou no Academic Search. Assim, são bases que, assim, eu confesso, eu particularmente não tenho muito familiaridade porque justamente não são bases que o meu perfil-alvo lá da UFRJ não trabalha muito com essas bases. Mas eu falei, elas são muito parecidas em termos de interface e de apresentação de resultados. E aí, olha só, estou fazendo uma busca, vamos ver. Mesmo sem saber, vai ter alguma coisa aqui que vai me dizer que eu posso salvar e exportar. Então, vamos lá. Ó, 229 resultados. Aí vocês veem também o comparativo. É bom também fazer esses levantamentos, porque depois você, ó, eu percorri 3 bases, Scopus, Web of Science e Ebisco, além do Google Acadêmico. E aí depois você confronta para ver a quantidade de resultados. E aí depois você faz aquela varredura, elimina as duplicatas e vê mais ou menos o que você conseguiu no total. Claro que aí depois na metodologia lá no trabalho, o aluno pode dizer, ó, percorri tal base, na base X eu consegui tanto resultado, na base Y tanto resultado. Mas no final ele tem um montante de XX artigos que ele, no final das contas, está trabalhando, que foi o processamento da revisão dele. Então aqui, ó, salvar, texto completo, tá vendo? Sempre que tiver essa pastinha aqui mais, é porque eu não sei se ele vai exigir que eu faça o login, mas tá vendo, ó, tá vendo? Ele salva, eu tô salvando os resultados na pasta.
talvez ele me desse alguma opção de salvar em bloco, mas aí a gente pode ver isso depois. Fica de trabalho de casa para vocês, analisar se nas bases de dados a qual vocês têm mais vínculo ou relação direta por conta do trabalho, se existe essa possibilidade de selecionar em bloco os resultados e exportar em bloco, tá? Como foi feito lá no exemplo da Web of Science da Scopus. Aqui eu estou fazendo um por um porque eu não achei uma possibilidade de ter, tipo, selecionar todos, mas pode ser que tenha, porque eu não sei mesmo, mas vamos lá. Salvei aqui os 4, e aí eu estou vendo aqui, ó, ele está vindo para cá e vou para essa pasta, ó, exibição de pasta. Imagino que lá na pasta vai ter a possibilidade de exportação, se eu não me engano tem. Ah, tá, é porque, tá vendo, eu já entendi, ele fez mais ou menos igual o Google Acadêmico, ele primeiro criou uma pasta, aí tá vendo aqui, talvez eu consiga fazer algum refino, mas a partir daqui, aí eu seleciono todos e aí eu posso exportar. Tá vendo aqui, ó? Assim, eu falei, é batata. Toda ferramenta que se preze, pelo menos essas grandes, vai ter algum tipo de sistema de exportação. Então eu selecionei todos e vou exportar. Aí vamos ver o que ele vai... aqui, ó. Todas as opções, ó, de formato. Aí o primeiro que aparece é o RIS, beleza. Então para mim já serve. Mesmo que tivesse outro aqui, que o Mendeley, eu vou sempre no RIS, tá? Aí, salva. Gerou o arquivo, beleza. Eu salvo no meu computador. Agora eu vou lá no Mendeley e adiciono e importo formato RIS, delivery, que é o arquivo mais recente. Beleza. Já foi. Os quatro últimos aqui, ó. Quer ver? Ó, é só bater os resultados. Tá? É exatamente, ó. Beyond Analogs, Reframing, Revisiting. Tá aqui, ó. Revisiting, Beyond Analogs, Reframing. Esses 4 últimos aqui. Beleza. Tá tudo aí. Então, assim, basicamente é isso. Assim, queria mostrar para vocês essa modalidade de importação em formato RIS. Eu tô aqui, claro, eu tô operando no aplicativo, tá? Desktop, versão desktop, Reference Manager no meu computador. Mas se eu logar aqui, ó, na minha biblioteca, mesmo aquela coisa da sincronia. Tudo que eu acabei de incluir no meu computador vai fazer a sincronia lá na nuvem, tá? Tá vendo? Já tá aqui, ó, o mais novo, tá aqui. E a minha biblioteca já está bem grandinha já, ó. Tá? Então é isso aí. Entenderam, né, assim, a ideia? A ideia eu acho que isso aqui funciona basicamente, especialmente para grandes volumes de tratamento de resultados, né? É que eu falei, esse curso não trabalha com a questão da revisão de literatura propriamente. Vamos imaginar que vocês já passaram já dominam essa etapa. Então, já sabem como funcionam as bases de dados, já sabem qual é a base de dados que vocês precisam pesquisar, que os orientadores indicam, que os professores e os alunos já têm conhecimento, mais facilidade, familiaridade, que mexem com mais frequência. E aí tentar ver naquela base algum tipo de seleção dos registros e exportação. Aí depois joga isso no Mendeley e aí... nas próximas aulas a gente vai tentar aprimorar cada vez mais o tipo de revisão, de aprimoramento dessas referências para que elas precisam estar o mais precisas possível para depois, na hora que eu fizer lá as referências no texto final do produto, isso tá já bem... quanto mais preciso tiver aqui, vai ser o espelho do que vai aparecer lá na 6023, lá no final do trabalho. Nas próximas aulas a gente vai ver aqui como é que funciona esse sistema de coleções, de grupos, melhorar esse detalhamento aqui dessas informações, tá? Isso aí, nas próximas 2 aulas a gente vê isso. Então, até lá, um abraço.